Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você, da série de vídeos famosos que faleceram pobres. Infelizmente pobres, esquecidos, doentes, sofreram muito. É muito triste a realidade de muitos artistas que nós relatamos aqui no nosso canal. Então acompanhe conosco. Se você não assistiu ainda os outros três, assista aqui na nossa playlist de famosos que já faleceram. Vamos começar com esse grande artista que faleceu agora recentemente, faleceu já nesse ano de 2024, que foi o nosso querido Teixeira de Manaus, um dos maiores saxofonistas do Brasil. Rudemar Soares Teixeira, nascido em Manaus, na capital do Amazonas, em 8 de dezembro de 1944, e faleceu em Manaus em 18 de janeiro de 2024. Mas seu nome artístico, onde ele ficou conhecido nacionalmente, foi como Teixeira de Manaus. Foi um saxofonista brasileiro, se destacou com a sua linguagem autêntica no sax alto, e foi precursor de um movimento musical batizado com o nome de beiradão. Mistura de diversos ritmos, os ritmos quentes, como carimbó, merengue, lambada, cúmbia, forró, salsa, shot, música latina em geral. Teixeira de Manaus foi um dos maiores vendedores de LPs do Brasil durante a década de 80. Sua fama lhe rendeu apresentações e shows por todo o país, tendo seus discos produzidos por grandes gravadoras do Rio e São Paulo. Sua fama veio basicamente nas festas de beiradão, sendo idolatrado pelos ribeirinhos e admirado pela mídia de então. Ele gravou 9 discos. Em 2012, Teixeira de Manaus anunciou que faria seu último show em 40 anos de carreira. Concurso online de 2019, promovido pela Rede Amazônica, alusivo aos 350 anos da cidade de Manaus, que buscava identificar os símbolos e ícones da cultura local. A música Deixa o Meu Sax Entrar, de autoria do artista amazonense Teixeira de Manaus, foi escolhida com a música que é a cara de Manaus. Em 2023, já afastado de há muitos anos dos palcos, ele foi diagnosticado com um tumor na hipófise e iniciou um tratamento intensivo. Com seu afastamento dos palcos vieram várias dificuldades e por isso, para o custeio do tratamento, contou com a ajuda de amigos e familiares. Mas infelizmente, na madrugada do dia 18 de janeiro de 2024, a família anunciou pelas redes sociais o falecimento do saxofonista. Inclusive, nós anunciamos aqui no nosso canal. Ele tinha 79 anos de idade, um dos maiores nomes do nosso norte, da música manauara, o rei do beiradão, Teixeira de Manaus. Muito triste realmente. Quero mandar um abraço a todos os familiares, todos os fãs do grande Teixeira de Manaus. Vamos agora relembrar de um dos maiores cantores e compositores do Brasil, que foi Belchior. Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes, mas foi conhecido como Belchior, nascido em Sobral, interior do estado do meu Ceará, em 26 de outubro de 1946, e faleceu em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, em 30 de abril de 2017. Cantor, poeta, compositor, músico, produtor musical e artista plástico. Ele foi um dos membros do chamado Pessoal do Ceará, que fez bastante sucesso na década de 70, como Fagner, Ednardo, Melinha. Ele foi um dos primeiros cantores da MPB do Nordeste brasileiro a fazer sucesso internacional. Entre seus grandes sucessos, Alucinação, Apenas um Rapaz Latino-Americano, Como Nossos Pais, Mucuripe, A Divina Comédia Humana, Medo de Avião, Tudo Outra Vez, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. Grandes nomes como o próprio Fagner, Liz Regina e outros grandes nomes da música gravaram suas músicas, suas composições. Nos últimos anos, ele sofreu com a falta do dinheiro. Ele enfrentou um processo judicial relacionado às suas duas filhas mais novas e um processo trabalhista. Devido a esses processos, Belchior teve seus carros apreendidos, suas contas bancárias bloqueadas, ficando impedido de ter acesso aos valores de direitos autorais. Sem dinheiro, o cantor foi para o Rio Grande do Sul, onde morou em hotéis, casas de fãs e até uma instituição de caridade. Olha, muito triste para um dos maiores nomes da nossa música. Em 2009, a Rede Globo até noticiou o suposto desaparecimento do cantor. Segundo a emissora, ele havia sido visto pela última vez ao participar do show do Tom Zé em Brasília. E turistas brasileiros afirmaram ter encontrado ele no Uruguai. De lá, ele deu entrevista ao programa do Fantástico, declarando que não havia desaparecido,
que estava preparando discos com canções inéditas e do lançamento de todas as canções em espanhol. Mas isso não aconteceu. Como eu já havia falado, devido a esses processos, ficou realmente sem dinheiro e morando de favores. Em 2012, ele desapareceu novamente de um hotel na cidade de Artigas, no Uruguai. Deixou para trás uma dívida de diárias, além de objetos pessoais. Ao ser identificado passeando por Porto Alegre, afirmou que as notícias sobre a dívida do Uruguai não seriam verdadeiras. Belchior faleceu no dia 30 de abril de 2017, aos 70 anos de idade, na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. O governo do Ceará emitiu uma nota de pesar. A causa do falecimento foi a ruptura de um aneurisma na aorta, a principal artéria do corpo humano. Foi decretado luto oficial no estado do Ceará e foi providenciado o translado do corpo para o Ceará, conforme o desejo do cantor de ser enterrado no seu estado natal. Belchior teve 2 velórios. Ele foi levado para sua terra natal, Sobral, onde foi velado, e em seguida levado para a capital do estado do Ceará, Fortaleza, onde foi velado na Câmara Municipal e depois sepultado no cemitério Parque da Paz, em Fortaleza, no estado do Ceará, sobre forte comoção. Mas era para ter sido ajudado em vida. Depois que falece, todas as honrarias do mundo são pequenas perto do seu grande nome, Belchior. Ele tinha 70 anos de idade. Um dos maiores cantores, compositores, produtores musicais desse Brasil. Grande Belchior. Vamos agora relembrar da grande atriz Geni Prado, a eterna esposa do lendário Mazzaropi em seus filmes. É incrível como até hoje as pessoas pensam que Mazzaropi foram casados na realidade, mas era só nos filmes. Mazzaropi nunca se casou. Geni Almeida Prado, nascida em São Manuel, no estado de São Paulo, em 12 de julho de 1918 e faleceu em São Paulo em 17 de abril de 1998, uma grande atriz brasileira. Ela começou a carreira como atriz de rádio na década de 40, onde conheceu a Márcio Mazzaropi. Os dois iniciaram então uma parceria de sucesso, também na televisão e no cinema, com seu personagem Jeca e com Geni Prado como sua esposa. Fizeram uma dobradinha inesquecível no cinema brasileiro, onde estreou em 1959 em Chofé da Praça. Juntos fizeram 18 filmes, como Jeca Tatu, As Aventuras do Pedro Malas Artes, eu vou dizer só alguns, hein? Tristeza do Jeca, o Vendedor de Linguiças, o Jeca e a Freira, o Caipira em Bariloche, Jeca contra o Capeta, Jecão Fofoqueiro no Céu, que é o meu preferido, Jeca e a Égua Milagrosa, entre outros. Na TV, a Geni ainda fez grandes papéis. Trabalhou na TV de Vanguarda, ainda na Tupi, TV de Comédia, O Morro dos Ventos Uivantes, na TV Acélcio, Meu Pé de Laranja Lima, na Tupi, Barba Azul, Éramos 6, O Direito de Nascer. Na Band, fez também a adaptação de Meu Pé de Laranja Lima, Ninho da Serpente, Jerônimo no SBT e seu último trabalho foi em 1985, em Uma Esperança no Ar. Geni Prado, com a morte de Mazzaropi, em 13 de junho de 1981, ela viveu praticamente sem outras oportunidades no cinema. Começou as suas dificuldades e, completamente afastada da carreira artística, ela foi vitimada por um câncer de mama, vindo a falecer no dia 17 de abril de 1998, aos 79 anos de idade. E ela foi sepultada no cemitério do Morumbi, na cidade de São Paulo. E, anos mais tarde, esse mesmo jazigo foi sepultado o ator Hélio Souto, segundo o site Além da Imaginação. Esta sepultura é mantida pela Associação de Pioneiros da TV brasileira. Olha que interessante. Então estão sepultados juntos, né, os atores Geni Prado e Hélio Souto. Essa eu particularmente não sabia. Quero agradecer as informações do site alemdaimaginação.com. E que belo gesto, né, da Associação de Pioneiros da TV brasileira. Vamos agora falar de Nélio Naja, ele que foi um dos pioneiros do Vale Tudo, do Muay Thai brasileiro, teve seu momento de glória, mas infelizmente faleceu esquecido. Nélio Borges de Souza, conhecido como Nélio Naja, nascido no Rio de Janeiro, em 29 de novembro de 1952, faleceu em Almirante Tamandaré, em 12 de julho de 2018. Foi um lutador de Muay Thai brasileiro, foi grão-mestre do Muay Thai, responsável por introduzir o esporte no Brasil. Ele inicialmente conheceu os estilos de luta durante o período que passou como paraquedista da aeronáutica. Segundo o próprio, ele desenvolveu as técnicas após ter passado 2 anos na Tailândia, um dos primeiros faixa preta do Taekwondo brasileiro e um dos fundadores da primeira associação de Muay Thai, responsável pelas primeiras competições do país, no início da década de 80. Aqui aparece nessa foto o Nélio Naja, que de preto, todo de preto,
à esquerda, junto com Santa Rosa no centro e o grande Flávio Molina aqui na direita. Ele que infelizmente também nós já contamos a história dele aqui, foi também um dos precursores do Muay Thai, do Vale Tudo, do MMA atual, como herói brasileiro, como era um especialista em resgates aéreos e faleceu em plena atividade com apenas 41 anos de idade. Mas temos aqui essa história. Em seus últimos anos de vida, Nélio Nájia viveu recluso e no anonimato, passando por dificuldades financeiras, e no dia 12 de julho de 2018 foi encontrado sem vida no quarto de uma pensão na cidade de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Ele tinha 65 anos de idade e viveu momentos difíceis no final da sua vida. Uma história também pouco conhecida porque a mídia realmente não divulga. Vamos falar agora da grande cantora Linda Batista. Nós já contamos aqui também da Dicinha. Impossível contar a história de uma sem contar com a história de outra. Ambas passaram por dificuldades, foram ajudadas. O querido cantor José Ricardo também, outro grande cantor que foi esquecido, né, da época da Jovem Guarda, mas ajudou bastante as irmãs Batista. Florinda Grandino de Oliveira, nascida em São Paulo em 14 de junho de 1919 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de abril de 1988. Era belíssima e tinha um talento enorme. Ela começou sua carreira acompanhando sua irmã mais nova, o violão, durante as suas apresentações. Em 1936, ela teve que substituir a irmã no programa Francisco Alves, o Rei da Voz, na rádio Cajuti, obtendo boa aceitação de público. E ela precisou apenas de um ano para se consagrar como cantora. Em 1937 foi a primeira cantora a ser eleita a Rainha do Rádio, título esse que ela manteve por 11 anos consecutivos. Mas no final da vida, esquecida com as mudanças, não é, dos estilos musicais que foram evoluindo, ela e sua irmã Dicinha passaram por dificuldades. E ela faleceu em 17 de abril de 1988, vítima de embolia pulmonar na cidade do Rio de Janeiro. E não foi só ela, mas várias cantoras passaram por essas dificuldades na aceitação do mercado com a mudança. Nos últimos anos, Dicinha bem vivia praticamente isolada do mundo, internada em centro gerontológico Mercedes Miranda, na Casa de Saúde Dr. Eiras, Botafogo. Segundo a escritora Sandra Lousada, autora da peça Somos Irmãs, seu estado de saúde, que era muito debilitado, começou a piorar cerca de um mês depois da morte do seu amigo José Ricardo, que cuidou delas no final da vida. E ela faleceu pobre e que dependeu sempre da ajuda de amigos, até para comprar remédios. A Dicinha também sofreu um derrame e terminou seus últimos dias em uma cadeira de rodas, praticamente sem falar. Muito triste realmente. A Dicinha faleceu em 18 de junho de 1999. Já a Linda Batista faleceu bem antes, em 17 de abril de 1988, aos 68 anos de idade. E foram sepultadas no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Faleceu de parada cardíaca em 18 de abril de 1999, aos 77 anos de idade, no Hospital São Lucas. Ela foi velada na capela do cemitério São João Batista. Seu enterro foi realizado. Uma triste história realmente das irmãs Batista. E vamos agora falar do primeiro rei do rock do Brasil, que foi Sérgio Murilo, também faleceu esquecido. Sérgio Murilo Moreira Rosa, nascido no Rio de Janeiro em 2 de agosto de 1941 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1992. Um grande cantor e compositor brasileiro que fez parte da pré-Jovem Guarda. O cantor integrou um movimento que incluía grandes irmãos como Celi Campelo e Tony Campelo, Rony Cordi, Carlos Gonzaga, agora que faleceu recentemente, Wilson Miranda, entre outros. Ele começou bem jovem, né? Já no Trem da Alegria da Rádio Tamoio, comandado pelo Trio de Osso, né? A Yara Salles, grande radialista e atriz, o Herbe de Boscoli e o Lamartine Babo. Fez sucesso também na Rádio Nacional. Músicas como Pão, né, que é o primeiro grande sucesso também do Reginaldo Rossi, Proto Legal, fez um maior sucesso. Em 1961, por votação popular conduzida pela Revista do Rock, ele foi eleito o rei do rock no Brasil. Ao seu lado, Celi Campelo foi eleita a rainha do rock. Começou a ter sua dificuldade ainda muito cedo, porque ele teve um desentendimento com a sua então gravadora Columbia e ficou entre 1962 e 1964 em plena Jovem Guarda sem gravar. Teve que esperar o fim do contrato para se livrar e migrar para outro selo. Em 1964, com o fim desse contrato com a Columbia, que deixou ele na geladeira, ele teve que mudar o seu ritmo, mas não teve a mesma aceitação de antes. Só em 1976 ele participou da trilha sonora da novela Estúpido Cupido, um grande sucesso, né? Com a música
música Broto Legal voltou às paradas de sucesso. Na época de seu falecimento, Sérgio Murilo morava com a sua irmã e sua mãe em Copacabana. Parte de uma reportagem de uma entrevista mencionou o seguinte sobre o falecimento de Sérgio Murilo, uma das poucas notícias que foram vinculadas naquele dia. O cantor Sérgio Murilo faleceu no dia 19 de fevereiro de 1992, às 4 horas e 10 minutos da manhã, aos 50 anos de idade, de atrofia cerebral e insuficiência renal, em sua casa em Copacabana. Mergulhara numa depressão profunda. Segundo sua irmã Angélica Maria Rosa Lemer, desde o lançamento em 1979 de 2 discos que não obtiveram nenhuma resposta do público, ele mergulhou nessa depressão, infelizmente findando com sua vida. O velório ocorreu no cemitério do Catumbi, no Rio de Janeiro. Aguinaldo Timóteo e Eliette Veloso foram os únicos representantes do meio artístico na cerimônia. E de acordo com Aguinaldo, o comportamento tímido de Sérgio prejudicou. Muito introvertido e diplomata. Hoje é preciso brigar, senão o sistema te devora, disse Aguinaldo Timóteo. Miguel Sampaio, à época, assistente de produção da Rádio Nacional, um dos poucos fãs presentes a lembrar os tempos áureos de Sérgio, levando o seu primeiro disco e também levou a ajudar o caixão. Realmente ele foi sepultado no cemitério do Catumbi, inclusive nós fizemos essa homenagem. Bruno Madeira trouxe as imagens exclusivas de seu túmulo simples no cemitério do Catumbi. Infelizmente faleceu com várias dificuldades, né? Afastado da mídia e esquecido, que é o pior. Ele tinha apenas 50 anos de idade. Vamos agora relembrar o ator Aldo de Maio. Aldo Cavazotti nasceu em Mafra, no interior de Santa Catarina, em 20 de maio de 1932. Ele foi ator, diretor e escritor também, além de pintor. Se tornou conhecido nacionalmente quando se mudou para o Rio de Janeiro e fez parte do grupo do Teatro dos Sete, que tinha figuras marcantes até hoje, como Fernanda Montenegro, o saudoso Sérgio Brito, Ítalo Rossi, também saudoso. Na TV, ele começou na TV Tupi, com o grupo de Fernanda Montenegro. Fez muitos episódios do programa como Grande Teatro Tupi, Teatrinho Troll. Grande Teatro Tupi foi importante para todos os grandes atores. Participou da novela Morta Sem Espelho, O Pouco Amor Não É Amor, só alguns. A Muralha, grande sucesso, Sangue do Meu Sangue, Herói do Sertão, né? O Jerônimo, Herói do Sertão, a minissérie Padre Cícero, entre outros. Seu último trabalho na TV foi a minissérie que eu adoro, Tempo e o Vento, em 1985 na Globo. Depois disso, o ator ficou totalmente esquecido e com dificuldades. Ele mudou para Curitiba, capital do Paraná, onde se tornou pintor, e foi o que lhe deu sustento, vendendo seus quadros na rua. Infelizmente, quando adoeceu. Seu falecimento se deu no dia 26 de julho de 1988, em Curitiba, na capital do estado do Paraná, e não foi noticiada pelos veículos de comunicação da época. Faleceu, infelizmente, com dificuldades, doente e esquecido. O grande ator Aldo de Maio. Vamos agora falar do grande ator, comediante, o eterno alemão de Os Trapalhões. Triste realmente essa história. Do grande Carlos Curti, José Carlos Kunstad, nascido no Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 1933 e faleceu no Rio de Janeiro em 4 de março de 2003. Foi ator, humorista, ficou conhecido realmente pelas suas participações como vilão nos programas e filmes dos Trapalhões, nos quais era geralmente apelidado de alemão, e assim ficou conhecido em todo o Brasil. Atuou em diversos filmes, vamos citar aqui alguns. Ele começou em 1968, em Os Carrascos Estão Entre Nós. Trabalhou com Costinha no Rei da Selva. Aí veio em 1975 sua parceria com os Trapalhões começou em Simbá, Marujo Trapalhão, o Trapalhão Planalto dos Macacos, o Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, o Rei e os Trapalhões, Cinderela Trapalhão, vamos aqui o Incrível Monstro Trapalhão, os Saltimbancos Trapalhões, o Cangaceiro Trapalhão, Trapalhão na Arca de Noé. E seu último trabalho nos filmes dos Trapalhões foi em 1986, em Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Ele trabalhou fazendo diversos personagens entre 77 e 1993 também na TV, na Rede Globo, nos Trapalhões. E seu último trabalho fora dos Trapalhões, né, que ficou até 1993, mas ele fez participação em 2 novelas, foi a Champanhe e O Que Rei Sou Eu. E na década de 90, ele descobriu que está sofrendo do mal de Alzheimer. Ficou incapaz de continuar trabalhando devido aos problemas de saúde. E a partir de 1996, passou a morar com a mulher, Celina Lessa Kunstad, e a filha Bárbara, no Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Que graças a Deus que existe
o Retiro dos Artistas para abrigar, não é, os artistas que infelizmente não têm condição de bancar outro local. É um trabalho magnífico do Retiro dos Artistas. Carlos Corti faleceu no dia 4 de maio de 2003, vítima de uma parada cardíaca por conta do mal de Alzheimer. Ele estava totalmente esquecido do público. Vamos lembrar agora da atriz Maria Vidal. Maria Cândida dos Santos Vidal, nascida no Rio de Janeiro em 24 de novembro de 1905 e faleceu em São Paulo em 14 de maio de 1963. Ela é uma história bem antiga. Ela foi uma atriz do rádio, teatro, cinema e televisão bem no início. Na televisão participou de teleteatros na Tupi, na década de 50, bem no início da televisão. É uma história muito triste a dela. Ela se destacou principalmente na área de comédia. Trabalhou na Rádio Guanabara, Rádio Nacional, Tupi, e a artista cuidava de 40 animais, entre cães e gatos, e estava levantando fundos para criar a cidade deles. Infelizmente, seus vizinhos não gostavam do barulho dos animais e chamaram a prefeitura, que levaram todos para ser sacrificados. A partir daí, ela teve problemas financeiros, ficou deprimida por ver seus animais serem levados e Maria Vidal, infelizmente, tirou sua vida, tomou soda cáustica e colocou a cabeça ainda no forno. Ela ficou dias internada, ainda falecer aos 57 anos de idade, no dia 14 de maio de 1963. Na época, ela morava com uma irmã, que era também a ex-atriz, chamada de Júlia Vidal. Um termo assim, triste, porque depois que acontece, que fazem o mal à pessoa, vem com 1000 desculpas, né? A Associação Protetora dos Animais mandou uma estátua de bronze de um cão para colocar no túmulo da atriz, pela luta a favor deles. Mas na pressa de conseguir um jazigo para o sepultamento da atriz, o objeto acabou indo ficar no Parque Ibirapuera. A sua irmã, coitada, também foi despejada e passou a morar nas ruas. Que triste história. Aí depois que aconteceu tudo isso, os vizinhos arrependidos pediram à prefeitura que a rua onde a atriz morava, no Sumaré, passasse a ter seu nome, como homenagem. E o pedido foi atendido. Hoje consta a rua como Maria Vidal. Mas é muito triste realmente essa história. Eu não conhecia. Para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar do grande sambista Sobrinho, uma lenda das escolas de samba. Infelizmente, faleceu pobre e esquecido. Fábio Crispiniano do Nascimento, nascido em 1951, no Rio de Janeiro, e faleceu no Rio de Janeiro em 14 de julho de 2018. Conhecido como Sobrinho, foi um cantor de samba enredo do Rio de Janeiro, considerado pela imprensa especializada como um dos grandes sambistas da sua época. Sobrinho chegou a Mangueira em 1973, levado pelo compositor Tolito, tornando-se animador da quadra da escola. O cantor oficial da escola era Jamelão e o chamava de Sobrinho, sendo aí a origem do seu nome artístico. Entre 1981 e 84, foi intérprete oficial dos sambas enredo da Unidos da Tijuca. Ele também cantou em outras escolas, como Santa Cruz, Unidos de Vila Isabel, Império Serrano, entre outros. De volta a Mangueira, atuou novamente como cantor de apoio de Jamelão, em 1995. Foi seu último ano como cantor na Marquês de Sapucaí. Ele chegou a participar do Carnaval de Manaus, onde atuou por 20 anos, teve diversos prêmios. Na década de 2010, já aposentado, passou por dificuldades financeiras e de saúde. Ainda assim, era frequentemente visto em bares da Tijuca, onde morava, e costumava cantar sambas com vizinhos, mas muitos desses não sabiam da carreira gloriosa que ele teve. Ele faleceu vítima de um infarto aos 67 anos de idade, infelizmente esquecido da grande mídia. Nosso querido Sobrinho sambista, dos grandes nomes do samba enredo do Carnaval Carioca. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber dessas histórias de famosos que infelizmente faleceram pobres, chegando à parte 4. Deixa aí nos comentários quais você sabia, quais vocês não sabiam. Deixa aí outros famosos também que você sabe que passaram por essas dificuldades. Muito obrigado a você pelo carinho. Mandar um abraço aqui para os amigos e amigas que acompanham o nosso trabalho. A Cássia Araújo, obrigado pelo carinho. O Alexandre Lopes, a Meire Lazier, a Irene Marques, Geraldo Roque Cardoso, obrigado. Jane da Silva Almeida, obrigado pelo carinho. Jorge Tatsuta lá do Japão, não perde o seu vídeo. Nosso parceiro Bruno Madeira, nosso correspondente lá do Rio. William César Vitoriano, a Cida Oliveira, o Edney Davi, TV Notícias, obrigado, Elaine Kaiser de Taipa, minha grande amiga, Cláudia do canal CR, Estação das Flores, obrigado pelo carinho, Lucileide Cândido, o Edmar Mor,
o Antônio de Matos, o Álvaro Freire, lá de Salvador, na Bahia, Cleidmar Robson, de São Sebastião da Vista Alegre, Minas Gerais, o Antônio da Silva, lá de Felixlândia, Minas Gerais, o Ibrahim Fernando, de Planura, Minas Gerais, o Nailson, Janete Cinzato Vital, Ana Maria, Maria Barros, Elisângela Cândido. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Um abraço, até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.